A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou proposta que assegura a militares estaduais e do Distrito Federal a ampliação da licença maternidade para 180 dias e a criação da licença paternidade de 40 dias sem alteração salarial. O relator da proposta foi o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, e a gente conversa com ele agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Deputado, a gente sabe que existe já uma lei de 2008 que criou um programa, o programa Empresa Cidadã, que dá um incentivo para as empresas ampliarem a licença maternidade para 180 dias, que é de 120 dias de acordo com a Constituição, e a importância desse projeto, que pode ser transformado em lei, para as militares, para as mulheres que atuam aí nas forças de segurança pública. Bom, perfeito. Inicialmente, queria agradecer o convite, mais uma vez, por poder participar desse programa de grande audiência, minha continência a todos que estão assistindo. Bom, como você disse, esse primeiro projeto de lei, que se tornou lei, ele é voltado especificamente para empresas. Então, aquelas empresas que queiram participar do programa, elas terão subsídios, benefícios por parte do governo federal, dentre eles isenção do imposto de renda ou abater parte do valor do imposto de renda devido para aquelas empresas, para que elas permitam que os profissionais e as profissionais tenham o direito de gozar esses benefícios que estão declarados na lei. Nós, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, temos uma legislação especial. Ela é uma legislação específica, muitas vezes subordinadas ao governador daquele estado. Então, muitas das legislações, mesmo que aprovadas em âmbito federal, elas não atingem a especificidade desta categoria, que tem, como eu disse, uma legislação especial para tratar do assunto. Ou seja, deputada, essa lei de 2008, que cria o programa Empresa Cidadã, ela praticamente é aplicada aí a todo o serviço público federal, as mulheres, né, as mães? Uma concessão, na verdade. A lei ela não trata do serviço público. Certo. Por uma questão de conveniência dos órgãos federais e por existir uma lei que trata do assunto, essas repartições públicas atenderam vamos dizer assim, por conveniência própria. Essa mudança, mas né? Não é por uma imposição legal, é uma conveniência da instituição para poder adotar esses mecanismos. Para garantir o direito às militares, né, dos estados e do Distrito Federal, às mães que trabalham aí nas forças de segurança pública, o senhor considera então essencial, fundamental, a aprovação dessa proposta pelo Congresso Nacional, né? Passou pela Comissão de Segurança Pública da Câmara, depende ainda da votação na CCJ da Câmara, para ir para o Senado não precisa passar pelo plenário, Isso, né? Ele é terminativo. E por que a importância da gente focar um projeto de lei voltado especificamente para as profissionais e os profissionais de segurança pública? Nós sabemos hoje que a grande parte desses profissionais, durante o serviço ativo, eles têm dedicação exclusiva e integral a essa atividade profissional, seja ela bombeiro militar ou policial militar. Grande parte desses profissionais passam mais tempo em efetivo serviço do que na sua própria casa. Grande parte desses profissionais passam a maior parte do tempo protegendo e guardando a família dos outros. Agora, quando a gente pensa numa mãe, né, deputado, uma lactante que precisa cumprir o seu papel ali profissional e como servidora também do Estado e precisa atender também o filho. As suas necessidades. E é um dado bem interessante. A grande maioria dos profissionais de segurança pública, após um tempo efetivo na atividade, ele dificilmente chega a ter casamentos duradouros, especialmente em atividades em que você é constantemente transferido em razão da atividade, em razão do serviço. Então, eu tenho 23 anos de atividade policial e eu já perdi as contas de quantas dessas vezes, em razão do serviço, fui transferido de uma região para outra. Muitas vezes você tem que levar a mulher, tem que levar os filhos. Então, não é todo casamento que às vezes suporta uma mudança tão brusca, muitas vezes, de rotina. Então, você tem que mudar o ambiente escolar, você tem que fazer uma nova matrícula do filho, você tem que mudar a faculdade. Então, você tem que se adequar a toda uma exigência profissional para poder, obviamente, prestar o serviço. Então, é importante que esses profissionais e essas profissionais possam garantir a manutenção do serviço, da prestação de serviço, que é a segurança pública, mas que isso não venha comprometer, inclusive, aquele bem maior que é a família. E é um direito da criança também, né? Lembrando que é um direito da criança
ter ali o contato com a mãe e ter o direito à amamentação nesses primeiros meses de vida, né? A OMS preconiza o mínimo até 2 anos, né? A lei, por enquanto, está garantindo aí até 6 meses. E essa proposta que o senhor relatou, então, estende esse direito e garante por lei as militares, né? A licença maternidade de 180 dias, ou seja, 6 meses. Isso. E a licença paternidade de 40 dias. Isso. Atualmente, como é que está o período dessa licença para homens? 5 dias é o que a legislação trata disso, e por força desse programa federal que estimula as empresas a conceder esse benefício, amplia por mais 15 dias, portanto somando 20 dias. Nós fizemos uma proposta de, ao invés de 20, que é o que prevê o programa, para 40 dias. E por que 40 dias? Porque é justamente a fase puerperal da mulher. Existem estudos científicos, isso não é inventado da cabeça de ninguém, existem estudos científicos que provam que algumas mulheres, elas naquela fase puerperal de 40 dias, elas podem desenvolver situações graves, psicológicas, inclusive até de aversão ao filho, de resistência, depressão pós-parto. Então é importante, imagine uma mulher grávida, muitas vezes uma gravidez de risco, muitas vezes na primeira oportunidade de ser mãe, às vezes sem ajuda de parentes ou amigos, ela recebe todo aquele fardo, né, de carregar o filho, cuidar do filho, e só ter possibilidade de 5 dias para o pai, o marido, né, o esposo estar ali cuidando juntamente com ela daquele momento. Então, essa questão dos 40 dias é justamente para estar o homem, especialmente o marido, o esposo, junto com essa mulher, que pode ou não ser profissional da área de segurança pública, para que ele possa dar o apoio e a sustentação necessária, porque de fato estamos lidando com o maior patrimônio, que é a família. Então, às vezes, você deixa de acompanhar as mulheres nos momentos mais importantes, seja no pré-natal, seja nas demais fases, né, do exame do pezinho. Então, eu acho que é importante o homem também fazer parte, né? Antes apenas via aquela visão de um homem, não, vai sair para trabalhar, né, garantir o sustento e a mulher vai ficar em casa. Não, eu acho que cada vez mais a participação do homem ela é necessária, principalmente diante de um contexto social hoje que cada vez mais estão destruindo a figura da família, a figura masculina, a figura feminina, a presença da mãe, a presença do pai. Então, diante de tantas modificações sociais, é importante que a gente tenha essa família presente na vida dessas crianças e para que ela possa crescer de forma saudável e, obviamente, ter uma família mais forte. Deputado, a gente está falando do projeto 4808, né, uma proposta de 2016, ou seja, praticamente há 10 anos em tramitação aqui na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara e depende ainda da aprovação na CCJ. O senhor fez algumas alterações no texto e eu queria que o senhor explicasse falasse um pouquinho dessas mudanças, inclusive garantindo remoção das mulheres militares para trabalhar perto de casa, garantindo um tempo destinado para a amamentação. Fale um pouquinho dessas mudanças que o senhor acha importante que sejam aprovadas também. Perfeito. Nós fizemos algumas sugestões de alteração ao texto original, que não previa essas situações. Então, não adianta você garantir a este policial ou a esta policial ter direito a esses benefícios e não ter a possibilidade de, por exemplo, numa eventual maternidade ou paternidade, você não poder estar trabalhando próximo de onde você reside, né? Por exemplo, na Bahia, meu estado, você tem municípios que você tem deslocamentos extensos, leva 12, 14, 16 horas. E a depender das escalas de serviço, que é 12 por 24, 12 por 48, então às vezes só o tempo de deslocamento do trabalho para casa é o tempo que você teria de folga. Então você não estaria com a mulher, não estaria com a criança, inclusive. Então a possibilidade de alteração desse texto é para garantir de fato e de direito que esse policial ou essa policial ela possa viver plenamente e com todas as facilidades e benesses para poder garantir a proximidade com a família e com o seu filho. Então, pelo texto, né, permite a remoção para a unidade de trabalho mais próxima de casa e a lactante, ou seja, a mulher que está amamentando, né, 1 hora de descanso diário, então, para a amamentação. O senhor acha que é fundamental a aprovação eu não tenho dessas dúvidas. regras? Grande parte das mulheres já tem esse entendimento de que é preciso estabelecer um período para você poder amamentar essa criança. Algumas unidades policiais, bombeiros militares, por conta dessa lei, inclusive, já estão criando em suas unidades centros ou espaços para mulheres e até para pais.
para que possam, no local do trabalho, levar a criança, quando ela não puder manter com alguém, então ela possa levar essa criança, o próprio pai também fazer a troca, né, da criança, da fralda, a mulher poder fazer a amamentação. Então é importante que a instituição policial, que é vista como uma instituição séria, e é, de fato, né, mas todo mundo imagina que esses homens e mulheres têm que ser sisudos o tempo todo, têm que ser firmes o tempo todo, mas por trás da farda existe um cidadão, existe um ser humano que também tem sentimentos, que também tem uma vida fora da polícia e que precisa ter, efetivamente, todos esses benefícios para que ele possa prestar um serviço de qualidade para a população. Não adianta ele estar fardado, estar na rua e ele estar pensando no seu filho, pensando na sua esposa, pensando em todas as dificuldades que ele vai ter para estar junto com aquela família. Ele não vai conseguir trabalhar e fazer a entrega que ele precisa para a sociedade. Então, por isso, que nós defendemos essas mudanças nesse projeto para garantir que, de fato, tanto ele quanto ela, policial militar, bombeiro militar, possam usufruir desta bênção que é ter um filho e constituir uma família. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, falando um pouquinho da importância da aprovação dessa proposta na Comissão de Segurança Pública. A gente agora espera que passe aí pela CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, e que seja aprovado no Senado também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós conversamos nessa edição do Palavra Aberta com o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia. A gente fica por aqui e até a próxima.